Como é que é a sua rotina atualmente? Bom, a minha rotina hoje eu me divido entre o consultório, atendimento, né, atendimentos, presenciais, faço alguns atendimentos online, trabalho num serviço de reabilitação pública em Salvador, que eu gosto muito de atender, que é trabalhar com neuroreabilitação, então pessoas que sofreram traumatismo craniano, pessoas que sofreram lesão medular, adolescentes, e trabalho com, produção de conteúdo online também, né, para levar essas ideias, esse conhecimento para as pessoas de uma forma interessante, né, de uma forma que seja sedutora. Porque eu acredito, que a neurociência, a neurologia mesmo, ela é muito sedutora. Eu acho que se a gente falar a ciências como um todo, ela é muito sedutora. E eu sinto falta disso, às vezes, de pessoas que falem como que uma pesquisa científica, uma pesquisa clínica, ela pode ser interessante. Você parte de um desafio, você parte de uma pergunta, de um mistério, e você cria uma estratégia para responder aquela pergunta. E se a gente souber traduzir isso numa linguagem atraente, numa linguagem acessível para as pessoas, fica muito interessante. Então, quando eu procuro falar sobre uma pesquisa clínica, por exemplo, no meu Instagram, eu procuro falar isso de uma maneira interessante, de uma maneira que seja atrativa. Tenho consciência que o Instagram não permite aprofundar, não permite, às vezes, você ver as limitações daquela pesquisa, você vê os erros metodológicos, mas pelo menos você instiga a curiosidade. Eu acho que isso já é muito interessante. E aí, quem tiver mais curiosidade, mais interesse, ou me procura, ou vai atrás da fonte mesmo, da fonte real, para poder esclarecer isso aí. Mas tem como a gente falar de neurociência, de neurologia, de prevenção de doenças de maneira atraente, de maneira sedutora. Uhum. É, isso é uma característica bem grande do seu trabalho. É que muita gente falou, né, reportou pra mim também, inclusive, falou: "Muito legal, consigo entender as coisas que o Ivar passa", Sim, porque a neurociência ela tem alguns termos difíceis, é complexa, mas você consegue trazer a neurociência de uma forma muito acessível e leve, ah, obrigado. apesar de falar muitas vezes de assuntos difíceis, espinhosos, falar de Sim. demências, de assuntos Isso, que isso, geram muito desconforto. isso. Como que você acha que você conseguiu desenvolver essa sua Foi f comunicação? na neuroreabilitação, como são condições crônicas, a gente sempre trabalha, assim, que a pessoa deve compreender, a condição que ela está vivendo e os objetivos do processo de neuroreabilitação. Por que que ela está fazendo fisioterapia, por que que ela está fazendo terapia ocupacional, fonoaudiologia e por que que ela está usando determinados medicamentos. A gente, se você for ler livros de nutrição ou de medicina, qualquer livro da área médica vai estar sempre escrito: é importante que o paciente compreenda os objetivos do tratamento, que o paciente compreenda a condição que ele apresenta. Eu, no meu dia a dia, eu inverti um pouco essa frase. O meu mantra é importante que eu me faça compreender. Eu sou agente dessa história. Se a pessoa me procura para uma consulta, e o nome é consulta médica, ou seja, ela veio me pedir uma consulta, é importante que eu me faça compreender, e não que ele compreenda. Se a gente trabalha com o princípio de que é importante que o paciente compreenda, eu transfiro para o paciente essa responsabilidade. Mas qual é a minha responsabilidade como profissional? A minha responsabilidade é que eu permita que ele compreenda. Então eu tenho que traduzir aquela linguagem técnica, aquela linguagem científica, de um modo que seja acessível para ele. Eu tenho que saber falar para a pessoa que não tem nenhuma escolaridade, que é não alfabetizada, mas eu Hum. tenho que saber falar com aquela pessoa que tem uma escolaridade média, eu tenho que saber falar com de nível superior, com o pós-graduado, com o diplomata e com o operário. Essa é a minha função. Acho que a comunicação ela envolve o agente da comunicação, aí no caso da consulta médica eu, a mensagem e quem vai compreender essa mensagem. Então tudo isso interfere. Então eu não posso ficar confortavelmente na minha posição de o paciente tem que compreender. Aí eu vou falar com ele que acidente vascular isquêmico, a causa mais frequente é fibrilação atrial que leva a cardioembolismo. E eu digo para ele: "É importante que você entenda", né. Uhum. Ou que a doença de Alzheimer é causada por acúmulo de proteína beta-amiloide, que vai levar a uma cascata de fosforilação da proteína tal. É importante que você entenda. Uhum. É uma posição muito confortável para o profissional, né, você entender assim: "Ah, o paciente tem que entender". Não, não é o paciente que tem que entender, é o profissional que tem que se fazer entender. Perfeito. E muitas Hum. vezes esse falar difícil intimida o paciente, ele fica com Sempre, vergonha de sempre, perguntar. sempre, né, e distancia, né. E é tudo que eu não quero na minha relação com os pacientes e com as pessoas é distanciamento, é desconfiança, né, você vê como uma coisa pedante, arrogante.